É um congresso que, na verdade, vai tentar organizar a resistência, vai tentar organizar modos que terão que ser inovadores, modos de enfrentamento, seja no detalhe, seja no enfrentamento mais organizado, mais estrutural, em nome de fazer avançar a atenção psicossocial como um todo, como a política pública que ela foi pensada há muitos anos atrás. Esse congresso foi pensado por conta do momento que a gente está vivendo, né, no país como um todo, no SUS especificamente, na política de saúde mental, que a gente tem chamado de um tempo de total retrocesso das políticas, né, sociais, onde se incluem o SUS e a saúde mental. A gente está vivendo tempos totalmente sombrios no Brasil, né? Ontem foi usada essa expressão, a gente vai ter que aprender a andar no escuro. Aparentemente, por agora não há luz no fim do túnel, mas a gente pode aprender a andar no escuro. A convocatória do Congresso, ela tem duas palavras, né, de início, chamado resistência e inovação. Ela foi pensada em termos do lugar da universidade pública no enfrentamento, né, dos problemas que estão acontecendo, uma contribuição ao enfrentamento, ela não vai enfrentar sozinha. Não há, por parte dessa proposta, nenhuma competição, nenhuma tentativa de substituição, de se colocar no lugar de gestão pública, né? Muitos de nós e de muitas pessoas que estão aqui, ou já foram gestores, né, de saúde mental, ou são ainda, há gestores nesse congresso, e eles são muito bem-vindos e têm apoiado o investimento e a realização dele. Mas a ideia é que, em épocas de rarefação da democracia, a democracia no Brasil está rarefeita, ela está sendo desmontada, né? Há um ataque democrático nesse momento acontecendo. É importante que se organizem modos que possam, de um outro lugar, como movimento social, como coletivo organizado, seja o nome que for, a gente ainda não tem uma denominação para isso, auxiliem, contribuam com a gestão, quando essa gestão é favorável e ainda luta arduamente, há gestores de saúde mental ainda lutando arduamente para sustentar a atenção psicossocial, e que ela possa ser uma contribuição a esses gestores, mas não se confundindo com a gestão, e que ela também tenha força de crítica, de resistência, de questionamento, de debate público com gestores que se colocam contrários à atenção psicossocial nesse momento, porque também existem. Mas o mais importante é que não há nenhuma proposta de substituição ou de organização de espaços que se substituam aos espaços da gestão formal. Não é isso. É uma tentativa de organizar bases novamente, com outra metodologia, de outra forma, né? Os tempos que passaram foram uns, estamos aí agora, como disse o Márcio Postman, num período novo, né? Num novo momento, que não temos toda a clareza dele, não temos toda a condição de leitura, de matrizes de leitura para ler esse novo momento. A gente está aprendendo a fazer isso, mas um pouquinho que a gente já entendeu, nos aponta que é necessário novamente organizar as bases. O CAPES é um dispositivo estratégico, é isso que a gente defende, e ele será estratégico, ele será uma frente, ele será uma trincheira, que é uma palavra que tem sido usada aqui no Congresso, uma trincheira de resistência. Não ele como ele em si, aquele CAPES ali só naquela cidade, ele como representação simbólica, mas também como efetividade real, com as possibilidades dele, a ocupação dos espaços comunitários, né? A gente tem sabido de ideias de assembleias comunitárias,
de barraquinha na pracinha para poder conversar com a população sobre o que é CAPS, o que é atenção psicossocial, e todas as inovações e inventividades que vierem serão super importantes nesse momento, mas de fato a gente ainda não tem toda a leitura que nos oriente a qual será toda a inovação necessária. Então, esse é um momento, eu acho, decisivo, eu espero que a gente consiga, é uma função da universidade pública se inserir não só como debate e produção de conhecimento efetivo, ela tem que fazer isso, mas na rua, botando o pé no chão, andando, capilarizando, né? Estando ao lado dos trabalhadores, ao lado dos familiares, junto com eles, né? Dos usuários, aprimorando, potencializando. Eu tenho usado muito a expressão seguinte: em momentos sombrios a gente tem que radicalizar a atenção psicossocial. Parece uma contradição porque está tudo tão sucateado, está tudo tão precário, está tudo tão difícil, funcionários sem receber, mas essa radicalização, ela pode ser feita, às vezes, num mínimo detalhe. Reorganizar os processos de trabalho, que sejam mínimos, num CAPS, em qualquer deles, né? Para efetivamente tomar para si alguns territórios, reativar a possibilidade de que as equipes tenham uma possibilidade de discussão mais horizontal também entre elas, né? Como foi dito ontem, nesses tempos, às vezes, de tanta precarização e privatização, está havendo uma verticalização de algumas decisões. É preciso reconhecer que isso existe, ler que isso existe, né, e tentar um pouco, de alguma forma, construir possibilidades tanto delicadas quanto efetivas de horizontalização, de novas conversas. Eu acho que esse congresso, na verdade, ele me surpreendeu muito, porque além da vontade imensa das pessoas participarem, a gente teve um número de inscrição enorme, sem nem divulgar, o congresso não divulgou, foram mais de 800 inscrições, tá? Sem divulgação. As pessoas estavam ávidas, né, por se encontrar num outro formato que não o formato que a gestão com pertinência já oferece, numa outra possibilidade de diálogo. Muita inscrição, muito relato de experiência ainda muito potente, né? É impressionante, mesmo com tanta dificuldade, há ainda experiências muito potentes sendo desenvolvidas e atuadas. Eu às vezes penso como essas pessoas estão conseguindo, né? Mas o que a gente está vendo é que há um desânimo, evidente que há uma sobrecarga, né? Os profissionais estão adoecendo, os profissionais estão, muitos deles, desistindo, mas também há todo um revigoramento quando eles se veem um pouco mais apoiados, nem que seja, por exemplo, a universidade não tem como fornecer pagamento, né? Esses espaços da audiência pública, vamos chamar assim, né? No nosso modo de estar junto, ele não resolve o problema lá do dia a dia, mas é impressionante como tem sido, as pessoas têm agradecido a gente a possibilidade de estar sendo ouvidas. Eu tenho a impressão que elas não estão mais sendo ouvidas em outros espaços, delas estarem podendo conhecer outras experiências, delas estarem compreendendo que o problema não é particular daquele CAPS, daquele município, né? Ou seja, há uma solidariedade, né, na escuridão. A tal a expressão que tem sido usada, né? Ninguém larga a mão de ninguém. Às vezes isso tem um certo efeito, isso não resolverá o problema, a gente não pode ser ingênuo, né? Mas é preciso ter gana de luta. E para ter gana de luta, alguém tem que dizer para alguém assim, você não está sozinho. Eu acho que nesse momento, nós da universidade estamos, apesar de estar sob ameaça, porque a democracia, né, está ameaçada para todos nós, mas em termos específicos, ainda nós da universidade pública, federal, a gente está mais protegido do que o trabalhador precarizado, privatizado, tá, de muitos municípios. E é preciso, então, que nesse momento sejamos nós a tomar a dianteira, a nos colocarmos mais diretamente no fronte junto com eles, né, para dizer, não vai poder ser tão fácil assim, não pode ser tão fácil assim.
Eu lembro sempre da Ana Pita, uma histórica, né, atora da reforma psiquiátrica no Brasil, e ela dizia, dentre outras coisas, que para a gente fazer a reforma psiquiátrica era preciso ter ira santa, né? É um modo dela dizer o seguinte: é com gana que a gente faz, né? É impossível não fazer nada. Isso é que a gente nem sabe onde vai dar, né? Eu trabalho nisso há muito tempo, muitos de nós estamos aí há muitos anos, muito mais de 35 anos trabalhando nisso, mas ainda a gente tem muita disposição de lutar. Não só porque a gente quer lutar, é porque não é possível não lutar. Eu acho que essa é a coisa mais importante. Ou seja, é mais ou menos isso. Não é possível não ser um CAPES. Com toda a precariedade hoje que ele tem, ele sempre será, de alguma forma, né? Nem que seja para resistir. A gente conseguiu apoio pelo dizer, vamos lá, vamos fazer, de pessoas as mais diferentes, né? A garotada toda da residência aqui do IPUB, residência do Pinel, estagiário, aluno de graduação, aluno da UF que veio para cá também, usuário, familiar, está todo mundo ajudando, tudo funcionou de um jeito, para mim, surpreendente. Eu estava com receio do que podia, né? Tanta gente, a gente tem toda uma vontade de acolher as pessoas muito bem, e eu estava preocupada que isso não pudesse acontecer. Talvez a gente não tenha conseguido dar todo o conforto do mundo como a gente queria, mas todo mundo acho que se sentiu acolhido, até a gente também, né? A gente também se sentiu acolhido por essa adesão ao Congresso. Acho que foi muito importante. Eu espero que... eu sempre digo isso, os tempos passam, né? Não dá para esperar sentado, né? Tem que fazer alguma coisa, mas os tempos passam, os tempos vão passar. Não sei se eu vou estar aí para ver esse tempo tão horrível passar, mas ele passará. Vocês são muito mais jovens que nós, estarão aí, vão trabalhar, vão fazer. Eu acho que o que a gente pode nesse momento é dizer o seguinte: ninguém está sozinho, ninguém vai deixar ninguém sozinho. É preciso que a gente insista, é preciso que a gente compartilhe informação, conhecimento, ação, vá junto para a rua. A gente tem que ocupar as ruas de novo, né? Não só na luta política, estrito, partidário, eleitoral, não é disso que eu estou falando, mas ocupar a rua. A atenção psicossocial precisa ir para o mundo mesmo, né? E vamos ver. Eu acho que isso, ninguém vai derrubar a gente tão facilmente assim, como eles estão achando que vão. Os tempos são muito outros, mudou muito radicalmente, né? A eleição desse presidente, do Bolsonaro, não é só a figura dele, é todo o contexto que permitiu, que de alguma forma validou. Ele tem uma eleição validada dentro de um processo, é preciso reconhecer isso. Eu acho que esse jogo de forças que permitiu que ascendesse a presidência da República do país, um presidente que... E todo o seu conjunto de ministros, assessores, etc., do jogo político, que é capaz de afrontar pessoas, conquistas, a lei, há um afrontamento à lei, à Constituição, que afronta proteções e direitos trabalhistas, sociais, de educação. É o que está acontecendo no Ministério da Educação, é impressionante. A cultura, tudo isso produz um desânimo. Ainda mais agora em trabalhadores, no caso aqui do município do Rio, mas a gente está vendo, a gente soube ontem, um município aqui da Baixada Fluminense que passou 10 meses sem pagar os seus funcionários. Você junta um desânimo mais, digamos, um desânimo mais coletivo, né, maior da sociedade, um certo segmento da sociedade, com o fato de você estar afetado diretamente, sua pessoa, sua família, sua casa, diretamente, produz mesmo isso. Aquela luta toda que fizemos em 2016, final de 15 e 16, a gente acreditou assim, essa luta vai dar certo, e ela, numa certa medida, ela foi muito efetiva. Mas é tanta luta, e você vê, às vezes, hoje em dia, não dá em nada. A gente está tentando.
mundo, né? Não é só a gente da saúde mental, a cultura, o campo da educação mais progressista, tem que estar todo mundo tentando. E eu acho que por enquanto é o que a gente pode fazer. Há um desânimo e ele é evidente, né? Por outro lado, tá aí, olha, hoje é sábado, são quase 1h da tarde, esse já tá lotado de gente. Tem alguma coisa que a gente vai precisar entender melhor, né? Entender melhor o problema que está acontecendo, afinal, o que gera isso tudo, mas também entender melhor isso que faz num sábado de sol, depois de tantos dias de chuva, esse auditório ainda está lotado, sem ninguém ter almoçado, a gente está aqui desde 8h30 da manhã e ele está lotado porque as pessoas estão querendo lutar. Eu vou te dizer, isso pode ser uma contradição, mas eu vou tomar isso como um paradoxo, não como uma contradição só. Esse paradoxo me interessa. Esse paradoxo me faz continuar lutando. Que aí é meio Carlos Drummond de Andrade, sabe? Amar se aprende amando. A gente vai aprender os novos modos de luta lutando. Era tão importante abrir uma possibilidade de alguma coisa acontecer nesse momento, diferente do que vinha acontecendo, que a gente decidiu fazer e hoje está acabando o Congresso. Eu acho que ele foi muito efetivo, ele foi muito potente, ele foi importante. A gente realizou esse Congresso com esforço, decisão, desejo e muito trabalho, em nome da sustentação da política de saúde mental.